Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto, inscrevam-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, pessoal, nós estamos aí hoje na nossa aula 153 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando aí as sequências PA e PG. E hoje nós vamos começar a estudar aí as progressões aritméticas. Também nós abreviamos aí simplesmente por PA. Bom, pessoal, nas aulas introdutórias que nós fizemos sobre sequências numéricas, nós abordamos várias sequências, abordamos vários conceitos, como por exemplo o conceito de termo geral de uma sequência ser crescente, decrescente, o fato da sequência ser definida de uma maneira explícita, né, ter uma fórmula explícita, o termo geral, ou então ele ser expresso através de uma relação de recorrência. Na aula passada, inclusive, nós fizemos uma aula bem rica, bem completa aí, né? Se vocês ainda não viram, inclusive vejam, foi uma aula realmente trabalhosa. Procurei apresentar um bom conteúdo para vocês, que nós focamos na sequência de Fibonacci, que é uma sequência muito interessante. Mas todas essas sequências nós estudamos de uma maneira mais genérica. Agora nós vamos estudar progressão aritmética, que é a chamada PA, e depois a progressão geométrica, que é a PG. E essas duas sequências, esses dois tipos de sequências, é que são os mais cobrados nos exames, nos concursos, nos vestibulares, e de fato são os que mais acabam aparecendo mais no nosso dia a dia e nas aplicações do dia a dia. Então, primeiro nós vamos definir aqui o que é uma PA, né? Uma progressão aritmética. Nós vamos falar tanto em progressão aritmética e progressão geométrica, pessoal, que nós vamos sempre falar somente PA e PG no caso, né? Nós vamos utilizar as siglas aí somente, tá ok? Então uma PA é uma sequência. Aqui estão os termos da PA. Eu representei uma PA aqui infinita, né? Porque eu não coloquei um maior termo aqui. E ela é definida da seguinte forma. O termo geral dela, um AN, é dado como sendo o termo anterior mais um R. E esse R é a chamada razão da PA. Ou seja, a cada termo nós somamos um mesmo valor, né? Este valor R ele é constante, tá ok? Então nós somamos o mesmo valor. Então, através de alguns exemplos aqui, vai ficar claro realmente o que é uma PA, tá ok? Então esses 3 casos aqui são PAs. O que está acontecendo de um número para outro aqui desta sequência primeira que está aparecendo? Nós estamos somando 3 unidades. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. O próximo elemento seria 17, depois 20, 23 e assim por diante, tá ok? Então esta aqui é uma PA cuja razão é igual a 3. Tá ok? Ou seja, a cada termo nós estamos somando 3 unidades. Nesse segundo caso, a cada termo nós estamos subtraindo 10 unidades, tá ok? 20 menos 10 foi para 0, subtraiu 10 de novo, foi para menos 10, assim por diante. Ora, mas nós podemos, quando nós colocamos aqui somar o valor R, nós podemos também enxergar como subtração. De fato, quando nós estamos subtraindo 10, na verdade nós estamos somando menos 10, tá ok? Então, nós estamos fazendo aqui de um número para outro, nós estamos subtraindo 10, né? Então, quando nós analisamos a razão dessa PA, a razão é menos 10, porque de um termo para outro, nós estamos somando menos 10, ou seja, subtraindo 10 unidades. Então, esta é uma PA de razão negativa e esta de razão positiva. E este caso aqui é o caso de uma sequência constante. Nós podemos enxergar também como uma PA de razão nula, ou seja, razão igual a 0. Vou escrever aqui na frente, né? Razão nula nesse caso aqui. Porque a cada termo nós estamos somando 0 unidades, ok? Somando 0 a cada termo, então é uma PA de razão nula. Bom, vamos aproveitar esses exemplos para discutir 3 conceitos que nós já discutimos de maneira geral para sequências, e mais o caso particular de PA com base na razão, tá ok? O que acontece? Quando a razão é maior do que 0, nós temos uma PA crescente, tá ok? Então, a progressão aritmética vai ser crescente, né? Que vai ser uma sequência crescente quando a razão for positiva. Então, nesse caso aqui, nós temos uma PA crescente. Nesse caso, com a razão negativa, nós temos uma PA decrescente. E nesse caso aqui, nós temos uma PA constante. Claro que nós estamos utilizando os termos aqui, nós estamos falando em PA crescente, PA decrescente e PA constante,
mas na verdade são sequências, tá ok? Nós temos que sempre ter em mente que o caso das PAs e PGs, que nós vamos estudar mais para frente, são somente casos particulares de sequências que nós estudamos de maneira geral nas aulas anteriores, né? Mas como nós estamos particularizando para algumas sequências específicas, no caso a PA e depois a PG, elas vão ter propriedades que vão facilitar o trabalho com essas sequências, esse tipo de sequências aí. Um exemplo interessante que nós inclusive já trabalhamos no nosso curso foi na playlist de matemática financeira quando nós estudamos os juros simples. Os juros simples, eles rendem sempre a mesma quantidade com base no capital inicial. Por exemplo, se um capital inicial de R$1.000, ele rende 10% ao mês, por exemplo, sob o regime de juros simples, então após o primeiro mês, nós vamos ter R$1.100. No segundo mês, vamos ter 1.200, depois 1.300, depois 1.400 e assim por diante. Ou seja, nós temos uma PA com razão 100, porque a cada termo nós estamos somando R$100, no caso, e isso subentendendo, claro, o regime de juros simples. Outra situação, quando nós analisamos os números pares, por exemplo, começando no 0, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Isso é uma PA crescente de razão 2, ok? Quando nós pensamos nos números ímpares também, se nós pensarmos a partir do 1, 3, 5, 7, assim por diante, também uma PA de razão 2, né? A cada termo nós somamos 2 unidades. Então, as PAs realmente elas aparecem muito no nosso dia a dia, aparecem de maneira indireta, né? De maneira implícita nós utilizamos a PA, né? De maneira inconsciente às vezes, muitas vezes nós utilizamos a PA. Bom, turma, eu coloquei novamente aqui nossa PA, né? Primeiro termo, segundo termo, assim por diante. E coloquei alguns elementos importantes aqui. O A1 é o primeiro termo da PA. Eu poderia colocar que o A2 é o segundo termo, que o A3 é o terceiro termo? Poderia. Mas é que o A1 acaba tendo um papel importante aí, por isso que nós colocamos. Por quê? Que ele é importante porque é interessante nós sabermos onde é que essa sequência começa. E ela começa, claro, no primeiro termo. O AN, portanto, vai ser o enésimo termo. Claro, se esse N for 2, em vez de falar 2ésimo, nós falamos segundo termo, tá? Se esse N for 3, em vez de falar 3ésimo, nós falamos terceiro termo. Então esse Nésimo é só uma forma de nós escrevermos a questão ordinal do número, né, de uma maneira genérica, ok? E o R é a razão da nossa PA, que é a constante que nós somamos a cada termo, e está expresso aqui nessa forma que nós definimos, né? O AN, o enésimo termo, é o termo anterior, o termo N-1, né, o N-1ésimo termo, mais uma certa razão, tá? Isso é que nós definimos. Isso aqui, pelo que nós estudamos, pessoal, é uma definição do termo geral da PA em termos de uma relação de recorrência. Ou seja, nós estamos definindo o termo geral usando o termo anterior mais uma certa razão. Tá? Seria interessante se nós pudéssemos encontrar uma definição, né, uma expressão para o termo geral, somente em termos de N, né, para nós não utilizarmos o termo anterior. Caso contrário, para calcularmos cada termo da PA, nós íamos ter que calcular todos os termos até chegarmos naquele termo. Então, né, seria possível, é claro, porém não seria tão útil, né? Por exemplo, se nós temos uma PA, que nós soubermos o primeiro termo dela, por exemplo, e a razão, seria interessante que nós já pudéssemos calcular com esses valores diretamente o termo de ordem 150, por exemplo, o 150º termo. Seria interessante isso aí, vamos ver se isso é possível. Para tanto, vamos fazer o seguinte, utilizando esta relaçãozinha aqui, vamos calcular o nosso A2. Bom, o A2, na verdade, ele é A1 mais a razão, justamente por essa definição aqui, ou seja, o termo anterior mais a razão. E o nosso A3? O nosso A3, ele é o termo anterior, que é o A2, mais a razão. No entanto, como o A2 é A1 mais a razão, eu vou substituir neste A2 aqui, eu vou substituir A1 mais a razão no lugar de A2, mais essa razão que está aqui. Tá? Então este é o nosso A2 mais a razão. Portanto, nós vamos ficar com A1 mais 2R. O nosso A4 vai ser o quê? O nosso A3 mais R. Claro, o termo anterior mais a razão. Estou sempre utilizando a relação de recorrência aqui dada pelo termo geral da PA. Ora, mais o nosso A3, o que é? Nós acabamos de calcular aqui que é A1 mais 2R. Então, A1 mais 2R mais o R que já estava aqui. Isso vai dar A1 mais 3R.
Não é? Com esses termos aqui que nós calculamos, pessoal, já é possível perceber uma regularidade aqui. Olha que o A2 nós fizemos A1 mais R. O A3 é A1 mais 2R. O A4, A1 mais 3R. Não é? É claro, portanto, pessoal, que o A5 vai ser A1 mais 4R. O A6 é A1 mais 5R. E assim por diante, pessoal. Por quê? Para nós chegarmos no A2, nós somamos a razão uma vez. Nós partimos do A1 e somamos uma vez a razão. Para nós chegarmos no A3, nós partimos do A1 e somamos 2 vezes a razão. Para nós chegarmos no A4, partimos do A1 e somamos 3 vezes a razão. Então, em geral, pessoal, nós podemos dizer que para nós chegarmos num certo termo da PA, nós somamos a ordem desse termo menos uma vezes a razão para chegarmos na PA, partindo do termo A1. Veja que aqui, quando o N aqui é 2, aqui é 1, que aparece aqui. Quando aqui é 3, aqui é 2. Nós somamos 2 vezes a razão. Quando aqui é 4, nós somamos 3 vezes a razão. Quando aqui é 5, nós somamos 4 vezes a razão. 6 cai para 5. Então, em geral, o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, olha só, pessoal. Esta é a fórmula do termo geral de uma PA. O AN é dado como A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, agora nós temos uma fórmula explícita para o termo geral. Para esta fórmula, nós precisamos saber o valor do A1 e, claro, da razão da PA. Com esses dois valores, com esses dois parâmetros, nós conseguimos calcular qualquer termo da PA. Para isso, vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, pessoal, vamos ver este exercício aqui. Nós temos uma sequência dada pelos termos aqui 9, 13, 17, 21, assim por diante. O exercício já informa que é uma PA, mas nós podemos verificar se é uma PA. De fato, de um termo para o outro, nós estamos sempre somando 4 unidades. De 9 para 13, de 13 para 17, nós estamos sempre somando 4 unidades. Portanto, nós temos uma PA cujo primeiro termo é igual a 9, o A1 é igual a 9 e a razão é igual a 4. Ok? Nós partimos do 9 e vamos somando 4 unidades. E o exercício pergunta o valor do termo 61, do 61º termo. Ora, nós acabamos de ver que a fórmula do termo geral, de maneira explícita, é dada como A1 mais N menos 1R. Portanto, isso aqui vai ser A1 mais 60R. Tá ok? Já coloquei direto 60 ali, porque nós temos uma unidade a menos do que o N que está aqui. O N é 61, então ali vai ser 60R. Então o nosso A1 ele é 9 e o nosso R é 4. Então 9 mais 60 vezes 4. 6 vezes 4 é 24, 249. Tá? Então veja que nós temos então, portanto, uma ferramenta simples agora para nós calcularmos qualquer termo de uma PA, conhecendo aí o primeiro termo e a razão. Então o 61º termo nós não precisamos chegar até ele. Nós já descobrimos que ele é 249. Turma, agora nós temos um exercício um pouquinho diferente aqui. Nós temos uma PA, cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 3, De fato, nós partimos do 4 e vamos somando 3 unidades a cada termo. E ele pergunta quantos termos tem essa PA, Então ele fala que essa PA começa no 4, depois vai para o 7, 10 e ela termina lá no 136. E ela pergunta qual é a ordem desse elemento, quantos elementos ela tem. Ou seja, ela está perguntando o valor do N. Novamente, se nós pensarmos aí na formulinha do termo geral, nós temos que a N é igual a A1 mais N menos 1R. Ok? O nosso AN vai ser 136. Já podemos colocar aqui que o nosso AN é 136. Nós não sabemos o valor de N, mas sabemos que o AN é 136. Então aqui nós temos 136 igual a A1, que é 4, mais N menos 1, nesse caso nós vamos ter que manter aqui o N menos 1, vezes a razão, que é 3. Vezes 3. Agora nós passamos esse 4 subtraindo, nós ficamos aqui com 136 menos 4 igual a 3 vezes N menos 1.
136 menos 4 é 132. E já vou passar esse 3 dividindo. Então, 132 dividido por 3, isso é igual a n menos 1. Portanto, n menos 1 vai ser igual a 132 dividido por 3, que é 44. Ora, se n menos 1 é 44, portanto, n 44 mais 1, que é 45. Portanto, nós descobrimos aí que essa PA tem 45 termos. Tá? Uma outra aplicação aí de se saber uma formulinha para o termo geral. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui com esse exercício. E nós temos o primeiro termo da nossa PA, que é 14, e ele deu o 16º termo também, que é 45. Tá? E nesse caso aqui ele pergunta a razão da nossa PA. Então, novamente, nós vamos aplicar a formulinha do termo geral. Como é que nós vamos fazer aí? Primeiro eu vou repetir a formulinha, né? Como sendo a n, a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá ok? Então, no lugar do n, nós vamos substituir por 16. Então, nós vamos ficar com a16 igual a a1 mais 16 menos 1 vezes a razão. Agora, no lugar do a16 e no lugar do a1, nós vamos substituir pelo 14 e pelo 45. Então, vamos lá. O a16 é 45, igual a 14 mais 15 vezes R. Agora, o 14 vai passar subtraindo, então vai ficar o seguinte, 45 menos 14 igual a 15 vezes a razão. 45 menos 14 vai dar 31, né? Então nós vamos ter 31 igual a 15R. Ora, 31 igual a 15R, isso implica R igual a 31 sobre 15. Então, quer dizer, nesse caso aqui, a nossa razão resultou aí uma fração, né? Que não deu um número inteiro exato, mas não tem problema. Pode ser também um número quebrado, pode ser até um número irracional, tá? Não tem problema isso aí. E, enfim, pessoal, hoje então nós demos uma introdução, né? Apresentamos uma introdução aí sobre o que é a progressão aritmética, apresentamos a formulinha do termo geral, tá? Apenas um básico. E agora nós vamos, nas próximas aulas, nos aprofundando na progressão aritmética, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!